Boa tarde, meu nome é Renato Machado Mota, eu sou aluno do segundo período de História e sou bolsista de iniciação científica no arquivo da Justiça Federal. E, primeiramente, eu queria dizer que esse estudo é uma proposta de trabalho orientada pela Gleice Sabineiro, tá? Os sortilégios da cura e sanidade cotidiana na saúde brasileira. Essa proposta tem como tema central a condenação do candomblé e do espiritismo na prática legal da medicina. Então, o recorte espacial e temporal é a cidade do Rio de Janeiro, na primeira metade da década de 30, e basicamente o estudo se propõe a ajudar o conflito. Eles propõem ajudar o conflito entre a condenação legal, jurídica e a aceitação popular dessas práticas nesse período. 1930, primeira metade da década de 30. Aqui vocês estão vendo uma foto do Rio de Janeiro, no início do século XX. Aqui é 1º de março, e nos processos que eu encontrei no Tribunal da Justiça Federal, os processos criminais, como vocês vão ver um pouquinho mais à frente, tem a maior parte dos lugares são na 1º de março, na Rua do Lavradinho. Esses lugares normalmente tem muito esse exercício da medicina legal. Primeiro eu queria mostrar a justificativa para eu escolher esse tema, né? Que é por uma questão bem pragmática, assim. Eu encontrei um grande número de processos, eu encontrei 10 processos desse tema no arquivo do meu estado. E aí, esse tema é um pouco obscuro, né? Não é um tema comum, e 10 processos é um número bem razoável para fazer o processo. Aí, outro ponto que eu escolhi, que eu considero muito interessante, é o estudo da classe média e popular em contraponto ao poder legal jurídico. Ou seja, na prática legal da medicina, o espiritismo ele sempre foi mais ligado à classe média. Os representantes sempre foram muito mais ligados à classe média do que a qualquer outra parte, desde a sua origem até a sua designação, desde a França até o Brasil, enfim. E o candomblé, em contraste, ele sempre foi muito mais ligado às classes populares, mais pobres. E, enfim, é interessante a gente estudar a diferenciação social na prática da medicina legal. Além disso, tem um contexto histórico da década de 30 que é assim, a entrada do Vargas, né, em contraste com os outros períodos, é assim, inimaginável medidas que ele fez de transformação social, política, econômica, cultural, efervescência, né? Uma efervescência e ascendência da classe média e popular. Então, nessa efervescência, nessa ascendência, você começa a ver expressões disso, inclusive na prática da medicina legal, inclusive na prática da religiosidade popular subalterna, né, digamos. Nesse período, a gente consegue ver em muitos outros estudos sobre isso, né? A gente consegue ver que existe uma prática das religiões mais subalterna, em função disso. E além disso, tem o resgate da cultura nacional, que vários, né, numa tentativa de resgatar a cultura nacional do Estado, ele vai tentar homogeneizar, de certa forma, a religião, e a prática da medicina e a prática religiosa vai completamente contra essa lógica. Então, o poder de coerção aumenta e começa a aumentar os casos em que existe prática legal de medicina e prática do candomblé e do espiritismo. Tá? Outro ponto que me parece fantástico é o desafio metodológico de trabalhar com conceitos religiosos, científicos e ideológicos. No sentido de que eu posso dialogar com a antropologia, com a medicina, com a sociologia. Então, são muitos diálogos e dá para associar, dá para diferenciar, dá para diferenciar todos esses conceitos de uma forma que corresponda ao meu estudo aqui.
Então, o objetivo geral, isso aqui, assim, o mais importante é expor a contradição entre a população, que tinha uma relativa aceitação dessas práticas, e o poder jurídico, que as condenava desde o século XIX. Então, assim, o Código Penal de 1890, ele, no artigo 156, 157, 158, ele começou a condenar práticas ilegais, religiosas e práticas de medicina ilegais associadas à religião. Então, só isso, então, o poder jurídico ele condena essas práticas desde o século XIX. Então, eu vou tentar mostrar, na minha metodologia de estudo, um breve, um sintético, né? Um estudo histórico simples, rápido, sobre a prática médica do espiritismo do candomblé até a década de 30. E depois eu vou tentar identificar as condenações legais dessas práticas médicas até a década de 30. Então, eu vou tentar contrapor isso aqui e tentar mostrar que a população ela vai travar mais ou menos, dependendo do período, vai tentar travar, ela trava contatos mais ou menos frequentes com esse tipo de religião. Então, eu estou querendo mostrar que nem sempre o poder legislativo e o poder judiciário ele vai poder condenar de forma que seja coerente com a aceitação popular desse tipo de prática da população. E aí, depois de identificar essa periodização e essa cronologia, eu vou analisar esses 10 processos que eu comentei, processos criminais, e vou analisar com a ótica dessa periodização e dessa comparação. Tá bom? Então, dessa forma, eu vou tentar estudar os conflitos sociais e culturais entre essa prática médica e a ordem jurídica e institucional estabelecida. Então, eu vou estudar o tempo todo o conflito social que existe entre o poder legislativo e o poder judiciário, que condena o tempo todo essas práticas, e uma relativa aceitação da população sobre a prática da medicina que é considerada ilegal, mas que, na verdade, para eles, há muito tempo, eles já travavam contato com esse tipo de prática. Aqui, eu encontrei em um processo, né, é o mesmo processo que a gente vê um indivíduo que fazia prática legal de medicina associado ao candomblé, que os utensílios que ele se utiliza, e aqui está um Instituto Médico Legal, estou dando parecer sobre o autoexame de sanidade física. Então, eu estou querendo mostrar aqui como que... Eu estou querendo representar só o que eu tentei dizer, que é a condenação dessas práticas. Então, eu vou fechar com a bibliografia que vai ser ampliada, porque, como eu disse, é só uma proposta. Né? Então, é isso, Luciano. E esses 10 processos que você está falando, está nesse arquivo? Você já começou a estudar os processos? São referidos mulheres, homens? Você já tem mais ou menos a frequência de mulheres e de homens? Olha, os que eu analisei até agora são todos homens, mas assim, eu estou tentando primeiro, lá na parte da metodologia que eu expliquei, eu estou tentando periodizar de forma sintética todos os só o cartão na parte da metodologia. Isso eu estou querendo realizar esse estudo histórico da prática do espiritismo e a evolução dessa condenação legal, porque afinal o Código Penal de 1890, ele, apesar de ser muito explícito, ele vai sofrer modificações até a década de 30. Então, eu acho que me parece que essas modificações são fundamentais para entender para poder efetivar a minha